Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Heitor, sou aluno graduando de Desenho Industrial pela Universidade Federal Fluminense. Estou aqui para apresentar o artigo de título Transformações Culturais Refletidas na Arte Azulejar Brasileira, a presença do português Rafael Bordalo Pinheiro no Rio de Janeiro. Esse artigo, então, ele é resultado da minha pesquisa na iniciação científica pela Casa de Oswaldo Cruz, cujo título é A Arte de Azulejar, de Rafael Bordalo Pinheiro, o painel de azulejos do pavilhão morisco. A iniciação científica tem como instituição de fomento a FAPERJ. De autoria desse artigo tem eu, Heitor Chaves, a minha orientadora, Inês Aldiek Andrade, e a minha co-orientadora, Elizabeth Dovita Chaves. Esse estudo, então, ele se divide em três eixos. Primeiro, a atuação do Rafael Bordalo Pinheiro no Brasil, as ressonâncias das suas obras de cerâmica e de arte azulejar luso-brasileira e a caracterização dos azulejos do pavilhão como bens integrados. Primeiramente, a atuação do Rafael Bordalo Pinheiro, então, ele vai se destrinchar no contexto histórico em que ele estava em Portugal, e o que o fez vir aqui no Brasil, o que ele produziu aqui no Brasil que se tornou relevante, e que trouxe essas ressonâncias, né, essas obras que vieram a criar tendências tanto no contexto português quanto no contexto europeu, e de que forma isso afetou a azulejaria brasileira e o que temos de material que possa evidenciar isso de alguma forma. Então, por isso, a gente traz então, a caracterização desses azulejos que estão na fachada, né, na varanda da fachada do pavilhão morisco, como segue na imagem, e o que eles são como bens integrados desse patrimônio que eles estão vinculados, né? Então, nesse trabalho, considera-se que contextualizar a atuação do Bordalo e analisar as produções de suas peças torna-se fundamental para compreender as trocas luso-brasileiras e a circulação de repertórios ornamentais europeus em um momento-chave da formação da modernidade brasileira. Rafael Bordalo Pinheiro, então, foi um artista português que viveu entre 1846 e 1905. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores caricaturistas portugueses e um dos precursores da modernidade artística em Portugal. Ele também é criador do icônico personagem Zé Povinho, que tem tanto uma versão original portuguesa, de um cidadão português, quanto uma versão adaptada de um cidadão brasileiro no tempo em que ele esteve trabalhando aqui no Brasil. As características fundamentais das suas obras e do seu trabalho é que o Bordalo ele combinava a crítica política, né, tanto no seu chat quanto nos seus outros trabalhos, o humor ácido e a estética refinada dos seus desenhos e de suas obras de cerâmica decorativa ou de azulejo. Ele era um artista atento a questões sociais e políticas da sua época, então ele vivia em uma Portugal que ele considerava atrasada, com problemas estruturais e políticos que ele salientava em quase todas as suas obras gráficas. E isso muito se dava pelo atraso do desenvolvimento tecnológico, o que foi uma virada no momento em que o Rafael Bordalo funda a sua fábrica Faiança das Caldas da Rainha, que foi uma fábrica que uniu a arte, a arte de plásticas, né, de cerâmica decorativas, artes decorativas, com a indústria, que foi produção em massa dessa arte, e isso sem perder o diálogo com as tendências artísticas da época, que eram as tradições portuguesas de azulejaria, com as referências tanto Art Nouveau, quanto neomorísticas, quanto também de arabescas, né? E ele nunca deixou de fazer o experimentalismo em suas obras, criando coisas novas, se inspirando em outras referências
tanto da Europa quanto do próprio Brasil. Então, o Rafael chegou ao Brasil aqui em 1885, motivado por questões financeiras e pessoais. Ele optou por aceitar dirigir o jornal O Mosquito aqui no Brasil. O trabalho abarcou principalmente produzir caricaturas e ilustrações para o jornal, além de tecer críticas à gestão da época. Lembrando que o contexto brasileiro na época era o meado do final do imperialismo brasileiro, com grandes tensões de ideias republicanas e até mesmo da abolição da escravatura. Um pouco tempo depois, acho que 10 anos depois da saída do Bordalo do Brasil, essas tensões ainda estavam aflorando no Brasil. Então foi um solo em que o Rafael, da mesma forma que em Portugal, ele pôde tecer seu olhar crítico e a sua arte crítica também, né, a sua caricatura e sua criatividade nos papéis das imprensas brasileiras, né? Para além do trabalho gráfico do Rafael Bordalo, ele também desenvolveu cerâmica decorativa, muito disso com influência na nossa fauna, na fauna e na flora brasileira, ideias também que acabaram sendo exportadas para Portugal. Tudo isso toda essa cerâmica, né, decorativa tendo um referencial de Art Nouveau, mas com elementos da cultura brasileira. Segundo as cartas que ele mandava para o seu amigo Alfredo, ele destacava o Brasil como um país com muita oportunidade artística e com uma liberdade criativa que ele, a princípio, não tinha em Portugal. E lá ele conseguiu se desenvolver muito e exportar essas ideias para as suas produções portuguesas no momento em que ele saiu do Brasil. Embora tenha sido uma opção dele sair do país, ele sofreu muitas ameaças, atentados à sua vida, e por isso ele optou por voltar para Portugal. E lá, um tempo depois, ele vem a fundar a sua fábrica Faianças de Caldas da Rainha. Rafael Bordalo, então, após fundar a sua fábrica Faianças de Caldas da Rainha, em 1884, ele começa a se tornar um artista cada vez mais influente, cada vez mais importante no cenário português e no cenário europeu, uma vez que ele era um artista que viajava e buscava muitas referências em outros lugares do mundo, né? Como a gente pode bem ver ele trabalhando no Brasil. E isso trouxe a ele, né, uma certa marca, uma certa referência enquanto artista também artista da arte decorativa e de azulejar na Europa. E essas suas produções em larga escala, que se alimentavam, né, de referências do Art Nouveau e do neomorismo, criaram ressonâncias aqui no Brasil. Então é possível notar influência bordaliana nas fábricas brasileiras de cerâmica nesse recorte do período do século XIX ao período do século XX, muito por conta desse crescimento e dessa identidade criada fortificada, né, na fábrica da Faiança de Caldas da Rainha. Somado também com, né, os catálogos de amostras enviados de Portugal para o Brasil, isso reforça ainda mais a identidade cultural que o Brasil estabeleceu em relação a essa arte de azulejar nas edificações, nos painéis, nas igrejas, nas edificações de grande importância no nosso país. Um outro exemplo também dessa relação do Rafael com a cerâmica decorativa aqui no Brasil é quando ele doa a jarra Beethoven, né, para o Brasil. Ele tenta vender a peça, mas não consegue. Tem um comprador, então ele cede pro atual presidente do Brasil. E então essa peça permanece até hoje no Brasil, no Museu de Belas Artes. Antes de abordar os azulejos policromáticos da varanda do pavilhão morisco, é importante contextualizar que o pavilhão morisco ele se insere no núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos, que é praticamente um conjunto de edificações projetado pelo arquiteto Luiz Moraes em 1900
5. E esse conjunto ele é pertencente a uma arquitetura neomorística, né, com vertentes de ecletismo. Então, dentro dessa conjunção, o pavilhão morisco ele se destaca como uma edificação com um rico conjunto de elementos decorativos. Então, esse conjunto arquitetônico, né, do NAM possui na sua conjuntura uma rica arte decorativa que é baseada em um conjunto de bens integrados, né, que são bens de importância indissociável do objeto. Eles não apenas compõem o espaço, mas também estruturam, qualificam e definem a experiência e a integridade do patrimônio construído. Então, os bens integrados são aqueles que, embora não sejam móveis, né, embora esses bens não possam sair, né, da estrutura, eles têm um caráter artístico, simbólico e decorativo que projeta e articula essa obra arquitetônica. E dentro desse contexto faz parte, abarca, né, os azulejos do Rafael Bordalo Pinheiro. Falando agora especificamente sobre os azulejos, eles pertencem à série conhecida como Padrão Granada, uma estética que remete diretamente à tradição ornamentatista islâmica da Península Ibérica, uma arte decorativa de alhambra em granada. Esse tipo de azulejo ele é caracterizado por complexas composições geométricas, como vocês podem ver, rica em policromia, com tons em azul, verde, ocre, branco, até um vermelho vinho. E com essa repetição de padrões, ela produz um efeito ótico que é sofisticado. Vocês conseguem ver que ele tem um traço branco muito marcante na varanda. E essa varanda do pavilhão morisco conta com um arranjo de 1.180 peças desse azulejo, que é muito mais do que, por exemplo, o Museu do Bordalo dispõe no seu catálogo enquanto essa peça, né? Na varanda, em particular, desempenha um papel crucial nessa definição da fachada do pavilhão morisco, né, no caráter artístico do pavilhão morisco, conferindo uma identidade única dentro do núcleo eclético do Campus Mangueiro, como já destacado aqui no projeto. Então, os painéis de azulejo do Rafael Bordalo Pinheiro, no pavilhão morisco, eles unem um valor estético e histórico que evidencia o intercâmbio cultural entre o Brasil e Portugal no século XIX. É importante destacar que esse intercâmbio ele é delineado até mesmo antes do século XX, no século XIX, com a presença do Rafael Bordalo Pinheiro aqui no Brasil e toda a sua trajetória artística e criativa para a produção desse azulejo que posteriormente vem a ser parte e é classificado como um bem integrado do pavilhão morisco, torna todo esse intercâmbio e todo esse objeto um conceito inseparável da identidade visual e arquitetônica da edificação neomorística, que é o pavilhão morisco. E preservar e proteger essa herança artística que combina tradição e inovação, tanto do pavilhão morisco quanto da peça, quanto do artista Rafael Bordalo Pinheiro, é essencial para essa memória luso-brasileira e a história das artes decorativas e da ciência no nosso país. E é isso, gostaria de agradecer ao 7º Ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, agradecer às minhas orientadoras por todo o apoio à pesquisa e pela autoria no projeto também, e agradecer a quem assistiu até o final. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.